Uma boa palestra a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. A 12ª subseção de Ribeirão Preto, por meio do Departamento de Cultura e Eventos e a Comissão de Empreendedorismo Jurídico aqui de Ribeirão Preto, tem a honra de recebê-los para o primeiro oficina de empreendedorismo jurídico da OAB aqui de Ribeirão Preto, 12ª subseção. Antes de iniciarmos a nossa oficina, apenas 2 avisos. O primeiro aviso é aos participantes que têm a necessidade de retirar o certificado de participação. Mandem para nós aqui no chat o nome completo e o e-mail que será enviado posteriormente para o e-mail indicado. O segundo aviso, infelizmente, o nosso segundo painel, doutora Daniela Mascarenhas, por falta de energia elétrica na cidade de Salvador, não vai poder participar conosco esta noite. Estamos redirecionando, então, o segundo painel para o dia 19/10, às 19h30. Vamos ainda anunciar se será presencial ou aqui online, tá bom? Dando prosseguimento, para chamar para o uso da palavra o presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico de Ribeirão Preto, o advogado Dr. Geraldo Domingos Cossalter. Boa noite a todos, nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Obrigado, doutor Patrick. Gostaria de fazer um breve comentário e ressaltar a importância do empreendedorismo jurídico, que é um tema novo, é um tema, inclusive, atual e necessário para o nosso dia a dia, enquanto advogados, enquanto advogadas, né? E a razão de nós estarmos promovendo essa primeira oficina é justamente para que a gente possa levar e aprender junto com vocês e também trazer alguma coisa para todos vocês, no sentido de que a gente tem que empreender. Eu quero agradecer em especial todas as pessoas que estão presentes conosco e gostaria de, primeiramente, agradecer ao AB São Paulo, que está transmitindo esse evento pela plataforma do Zoom estadual, tá? Na pessoa do Dr. Caio Silva dos Santos, nosso presidente estadual. Agradecer ao Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia, nosso presidente aqui em Ribeirão Preto, presidente da OAB, nossa 12ª subseção, e também o Dr. André Luiz Carrenho Geia, que é o atual presidente do Departamento de Eventos, também da 12ª seção. Em primeiro lugar, gostaria de falar um pouquinho, bem rapidamente, do Dr. Rodrigo Forcinetti, que é o nosso palestrante, nosso querido amigo, nosso querido eterno professor de direito, não só de direito, mas como pessoa que nosso professor que é advogado, que é coordenador do curso de Direito na Unip, em Ribeirão Preto, que é escritor, é palestrante e é sócio no escritório Brasil Salomão, em Ribeirão Preto. Antes, porém, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Marina Camargo, que está representando a presidência da nossa subseção no lugar do doutor Vicente, em razão de a agenda do doutor Vicente, ela não foi possível coadunar as 2 datas, então, em razão disso, ela foi indicada pela nossa presidência para fazer as vezes. Doutora Marina, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que fico muito honrada em representar a presidência, a diretoria da 12ª subseção da OAB, na primeira oficina de empreendedorismo jurídico da OAB de Ribeirão Preto. Agradecer ao Dr. Luiz Vicente, nosso presidente, à doutora Andréa Corrado, nossa vice-presidente, ao Dr. Geraldo Cossalter, que atualmente preside a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, Dr. Patrick, Dr. Rodrigo, Paulo, que está aqui conosco, e a todos os expositores, palestrantes, mediadores, convidados dessa nossa primeira oficina. Esses 2 dias de eventos são muito importantes para nós, advogados e advogadas, porque hoje ser um advogado empreendedor é apresentar o seu diferencial dentre os mais de 1 milhão de advogados do país. Eu digo que o mundo jurídico
do direito tem suas tradições, seus modelos tradicionais que seguimos tranquilamente, porém, há alguns modelos de atuação que ficaram para trás. A burocracia, por exemplo, muitas vezes, ela é substituída pela tecnologia, entre outros tipos de modernizações que nossos expositores trarão para vocês com maior propriedade. Então, empreender juridicamente é trazer inovação, modernidade, novas ideias de negócios e tendências para investir neste novo cenário. Então, por fim, eu desejo a todas e todos um ótimo evento e, em nome da diretoria da 12ª Subseção da OAB, reitero a nossa disposição, em especial com as nossas comissões, para tirar dúvidas e auxiliar no que for preciso. Muito obrigada e bom evento a todos. Muito obrigado, doutora Marina Camargo. Para dar início aos trabalhos desta noite, convido o expositor, doutor e professor, doutor Rodrigo Forcinetti. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite que me foi conferido, algum tempo atrás, em conversa com o Dr. Geraldo Domingos Cossalter, na qualidade de presidente dessa comissão de empreendedorismo. Agradecer também o Dr. Patrick pela presença, doutora Marina, que aqui representa a diretoria da 12ª Subseção, tem o meu respeito, a minha admiração, querido professor Luiz Vicente, professor Geia, doutora Andréia também, ilustre amiga, o doutor Alexandre Nucci. Então, é um prazer poder assistir à boa gestão, a forma como vem sendo conduzida. Também parabenizar o AB São Paulo, a pessoa do doutor Caio, do meu querido amigo Rogério Cury também, preside a Comissão de Cultura e Eventos, e agradecer a você também, Paulo, por estar aqui, prestando os seus préstimos aqui, facilitando um pouco a nossa vida. Bom, sempre um prazer poder discutir assuntos com a classe, né, com os nossos colegas advogados, e o objetivo de hoje é mais, eu já estou um pouquinho, há mais de 2 décadas já na labuta, seguindo esse campo do direito tributário. Então, em contato com o doutor Geraldo, a ideia foi falar um pouquinho da minha experiência, como eu vejo a advocacia e sua atuação no campo tributário. Também gostaria de me colocar à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Como aqui é um bate-papo e o objetivo é muito mais auxiliá-los dentro das minhas limitações, vocês fiquem à vontade para eventuais questionamentos via Q&A. O querido amigo Dr. Patrick conduzirá e nos trará todos esses questionamentos. Eu gostaria de começar dizendo, né, e o objetivo aqui é trazer lições que eu carrego desde os primórdios, desde quando eu comecei a advogar, e algo que eu acho que foi importante na condução, não só do meu trabalho, né, mas algumas premissas que são fundamentais para o nosso escritório, Brasil Salomão e Matos, onde eu aprendi a ser advogado. É um escritório de 52 anos. É óbvio que todo lugar tem os seus defeitos, né? Não podemos falar só de qualidades, mas eu acredito que o saldo é muito positivo pelo seu histórico e por tudo que o escritório conseguiu galgar nestes 52 anos de história, né? Primeiro ponto que eu gostaria de traçar para vocês é que muitos que estão em início de carreira, né, muitos que estão iniciando agora na advocacia, dizer que as dificuldades que vocês encontram, o medo, o receio, ele é comum a todos nós.
tá? Você conversa com um advogado no início de carreira, com um advogado com 10 anos, 20 anos, 30 anos, as dificuldades são as mesmas. É óbvio que o direcionamento ele vai mudando conforme a evolução da sociedade, né? Hoje nós tivemos, e nos últimos 2 anos, até em razão da pandemia, já vínhamos experimentando um avanço tecnológico brutal, e agora, com o avanço em razão da pandemia, né, que já nos acompanha, vamos dizer assim, há mais de 1 ano e meio, eu acredito que nós avançamos mais ou menos uns 5 anos, algo que com certeza já iria acontecer nos próximos anos, nós adiantamos, né? As reuniões virtuais, a inexistência de fronteiras, e hoje nós concorremos com escritórios não só do Brasil, mas que estão em outros países com certa atuação aqui dentro, independentemente de legislação, né? Eu costumo dizer que, muitas vezes, a fronteira legislativa não é a mesma fronteira geográfica, né? Todas aqueles obstáculos geográficos que nós encontrávamos para o exercício de determinadas atividades, independentemente da legislação, por mais rígida que seja, hoje nós não temos mais, né? Então, é óbvio que a OAB, nos representando, busca estabelecer certas limitações, mas muitas vezes essas limitações não são capazes, né, de afastar algumas características do mercado. Então, dificilmente você consegue proibir uma empresa no Brasil buscar um parecer de um escritório do exterior. Hoje, o advogado de fora não precisa estar nem no Brasil para poder concorrer com um de nós, não precisa ter inscrições nos quadros da OAB. Aliás, a concorrência não é só dentro da atividade jurídica, principalmente nós estamos aqui com o objetivo de falar um pouquinho de direito tributário, mas dentro do ramo tributário, a depender da atividade, os nossos concorrentes são contadores, administradores de empresa. Então, a linha é muito tênue que separa a advocacia de alguns outros ramos que são específicos. Aliás, ramos esses que não encontram dentro da legislação e disciplina as suas respectivas classes as limitações que nós encontramos na advocacia, como, por exemplo, o nosso Código de Ética. Nós temos algumas classes, e aqui eu vou trazer a da contabilidade, onde se permite a propaganda em rádio, televisão, onde quer que seja, e muitas vezes alguns trabalhos dentro do ramo tributário podem ser executados por esses profissionais. E aí nós nos encontramos não detendo o mesmo conjunto de armas, as mesmas ferramentas de marketing que estariam voltadas para esses profissionais. E aí, vamos chorar? O que nós vamos fazer? Não tem jeito. Nós precisamos encarar o mercado, né, e buscar alternativas que permitam a consecução dos nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? Apesar de todas as limitações que nós encontramos, né? Angariar trabalho. Né? O nosso dia a dia é a busca por trabalho, com todas as limitações que nós encontramos. Professor, o que eu gosto? Claro, meu caro, pode perguntar. Uma parte, quando o senhor está dizendo sobre essas questões de concorrentes do exterior, né? Escritórios, grandes escritórios, ou até, eu já vi, inclusive, pude ver, inclusive, até colegas advogados de outros países advogando aqui e vice-versa, né? Isso o senhor está falando necessariamente somente judicialmente ou não?
É assim, né, Geraldo? Judicialmente já é um pouquinho mais difícil. Quando eu digo a concorrência, é que hoje a advocacia ela não se limita à judicialização. E vou ser bem sincero, eu particularmente, eu trabalho muito mais hoje dentro do ramo tributário, no âmbito consultivo, do que no âmbito contencioso. Essa é uma das questões, inclusive, que eu gostaria de destacar nesse nosso encontro de hoje. É um direcionamento, nós precisamos olhar para o mercado e entender para onde o vento está soprando, o que os nossos clientes almejam. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, quando se fala em advocacia, muitas vezes se imagina conflito, né? Se imagina em litígio, na pacificação através da atividade jurisdicional, buscar a guarida no poder judiciário. E a advocacia moderna não parte unicamente dessa premissa. Hoje, as empresas, as pessoas físicas, elas buscam o apoio do advogado pensando em fugir da judicialização. Porque nós sabemos que, muitas vezes, o judiciário demora para dar as suas respostas. E, apesar de todo o avanço processual que nós verificamos nos últimos anos, né, a resposta ainda é morosa. E aqui não é uma crítica. Talvez, para se fazer e empregar a justiça, é necessário um certo lapso temporal. As decisões que são proferidas, muitas vezes, a toque de caixa, sem uma reflexão mais profunda, elas também nos causam transtornos. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é que, muitas vezes, a atividade do advogado ela passa por uma análise consultiva. Muitas vezes, vale mais prevenir do que remediar, já é um jargão antigo que nós encontramos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Hoje, na minha visão, o advogado completo, ele não pode se restringir a uma atividade pensando apenas no contencioso, na judicialização dos assuntos. Hoje nós temos métodos alternativos de resolução de conflitos. Nós temos a atuação no âmbito consultivo, através de pareceres, opiniões legais, consultas que são realizadas no sentido de dar direcionamento, mostrar caminhos que levem à consecução de objetivos sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. Isso é possível em todas as situações? Não, né? Muitas vezes o caminho ele demanda, sabemos que não encontraremos, vamos dizer assim, guarida do outro lado, nós sempre estamos diante de relações jurídicas, no caso específico do direito tributário, um dos polos é sempre ocupado pelo poder público, União, estados, Distrito Federal e municípios, e muitas vezes nós sabemos, né, que o caminho traçado não será aceito pela parte contrária. Nesse caso, obviamente, a melhor postura, e até também, de novo, como uma postura preventiva, é buscar guarida no Poder Judiciário. Então, o que eu estou dizendo é que, dentro de uma análise completa, é importante que você saiba o momento de litigar, o momento de ir para o contencioso, judicializar determinadas demandas e quais são aquelas situações em que alternativas são viáveis. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Diante de todas as dificuldades, e como tema também, e hoje eu tive o prazer, estou tendo o prazer de ministrar a primeira palestra, que eu nem chamo de palestra, é muito mais um encontro. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é, olha só, nós estamos falando de empreendedorismo no direito tributário. Então, primeiro, o que é empreender? Qual que é o
o sentido semântico da expressão empreendedorismo, né? Esse é o primeiro ponto também que eu gostaria de discorrer. Empreender nada mais do que um processo, né? Um processo de implementação de novos métodos, novos negócios. Ou, quando você já tem um procedimento, um negócio existente, a aplicação ou a implementação de mudanças, de alternativas, né? Então, é um termo muito utilizado hoje dentro do meio empresarial, né? Aliás, o direito está até atrás de muitas outras disciplinas, de outros ramos, né? Então, empreender é a busca de um produto novo, ou na transformação de um produto que muitas vezes já não atende mais às necessidades do mercado, né? É óbvio que o empreendedorismo ele anda ao lado dos riscos, né? Todo empreendedor ele está assumindo riscos. Agora, esses riscos eles precisam ser adotados de uma forma cautelosa, né? Então, empreender da mesma forma também é ter autonomia para utilizar as melhores competências, os melhores métodos para você poder criar algo diferente, para agregar valor, né? Sempre andando ao lado de um comprometimento que implica em dedicação de tempo e esforço. Então, vejam, se empreender é a criação de algo novo, ou a alteração, mudanças em determinados produtos, em determinadas atividades, que não deixa também de ser uma inovação, se no exercício dessa atividade implica-se no uso das melhores técnicas, melhores competências, não tem como pensar em empreendedorismo, em ser empreendedor, sem a busca pelo aprendizado contínuo. E essa é uma lição que eu aprendi muito com o fundador do nosso escritório, com o Dr. Brasil Salomão. Como eu disse há pouco, né, o escritório já ultrapassa os seus 52 anos, e o Dr. Brasil, já com, não vou falar a idade dele aqui, mas mais de 70, né, até hoje ele estuda, até hoje ele se interessa pelo conhecimento, até hoje ele busca a compreensão de novos institutos, de novas teorias, de novas técnicas. Além de citar o Dr. Brasil, tem um filósofo que eu gosto muito, um justo filósofo, na verdade, né? Que é o professor Lorival Villanova. Eu sou formado na primeira turma de Direito da Unip, tive a honra de cursar o primeiro ano da Unip aqui em Ribeirão Preto. Aliás, por cursar a Unip, eu tive como professor o Marcelo Salomão, que é filho do Dr. Brasil, presidente do nosso escritório, e fui seu aluno. E, sendo seu aluno, recebi o convite para integrar, posteriormente, os quadros do nosso escritório. E depois tive também o privilégio de ser o primeiro professor da Unip, formado na Unip. Eu terminei o curso de Direito em 99, 2000. Em 2000 eu já advogava, em 2003 eu ingressei na Unip como professor e depois acabei fazendo a minha especialização no IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, e meu mestrado na PUC, né, na PUC de São Paulo, que tinha como coordenador tanto o IBET quanto a PUC, né, o mestrado na PUC, o professor Paulo de Barros Carvalho, que se debruça muito nas lições do professor Lorival Villanova. E o professor Lorival Villanova tem uma frase que, no meu sentido, tem uma relação direta e imediata com o empreendedorismo dentro do campo tributário. Ele diz o seguinte, que o jurista é o ponto de intersecção entre a teoria e a prática,
a ciência e a experiência. O que ele quer dizer com isso? Pessoal, não tem como você empreender no campo do direito, e aí não estou falando só de tributário, não, em qualquer ramo, né? Não tem como você exercer a melhor advocacia sem ter conhecimento, né? Sem conhecer a teoria. Porque o direito nada mais é, e aí, independentemente da sua função dentro da operacionalidade jurídica, não tem como você exercer o direito sem aplicar a teoria à prática, a ciência à experiência, né? E olha só, eu tive muita dificuldade, doutor Geraldo, eu me casei com 18 anos. Então, eu estava no primeiro ano da faculdade, né? E eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Eu fazia só para lá no final do quarto ano e quinto ano, eu de vez em quando, uma vez por semana, num período só, eu comparecia ao escritório experimental da Unip, né, junto, inclusive, com meu querido amigo Rogério Cury, que hoje é um criminalista fantástico, expoente do direito criminal no Brasil, que hoje preside, inclusive, né, o Departamento Cultural da OAB São Paulo. Fomos amigos, ele também fazia o NIP na ocasião, e era ali onde eu tentava aprender alguma coisa envolvendo a operacionalidade jurídica. E eu tinha muito receio de, quando eu me formasse, fosse encarar a advocacia, e a minha experiência prática era contábeis. O meu pai era contador, eu tive que ir trabalhar com o meu pai, daí já começa a minha busca pelo direito tributário, porque a contabilidade e o direito tributário andam juntos, né? Mas, assim, a minha experiência prática, pelo pouco convívio, né? É óbvio que eu aproveitava cada segundo, cada petição, mas eu tive esse receio. Mas o que me confortava era saber que, na verdade, o direito, ele é aplicação prática, né? É óbvio que a experiência, ela ajuda e muito. Mas se você não tem o conhecimento teórico, se você não conhece teoria, e as várias teorias, né? Porque não existe nada certo, não existe um conceito uníssono dentro do campo do direito. Qualquer conceito, ele admite ampla discussão, né? Ele admite opiniões em sentido contrário. Então, isso é algo que eu aprendo até hoje, né? Quem milita no campo de direito jamais deixará de estudar, porque algo nunca é eterno, sempre aparece uma teoria diferenciada. Mas o que me deixava tranquilo, né, e eu digo que na ocasião não estava errado, né, é que na prática, quando eu começasse a advogar, nada mais seria exigido de mim que não a aplicação da teoria. Então, ainda que eu não tivesse tempo e oportunidade de realizar um bom estágio, né, com mais frequência, porque a qualidade era muito boa do escritório experimental na ocasião, né, nos deparávamos com tudo, mas a grande questão é que eu não tinha uma vivência diária, né? Então, isso eu acho que foi um ponto positivo que eu gostaria de destacar nesse nosso encontro de hoje. Como eu não tinha essa vivência prática, eu foquei todas as minhas energias no estudo da teoria mesmo, né? Não perdia aulas, sempre fui amigo de todo mundo. Obviamente, até hoje nós temos os encontros, né? Os grupos de WhatsApp facilitaram muito o relacionamento de novo, né? Até hoje eu tenho contato com o pessoal da minha turma,
mas assim as dificuldades que eu tinha numa análise comparativa com outros era essa falta de oportunidade de viver a experiência de um escritório de advocacia. Mas isso logo, né, me permitiu afastar esse distanciamento numa análise comparativa e rapidamente lá estava eu advogando logo após me formar e obter a carteira da OAB, né? A tão sonhada carteira da OAB. O outro ponto que eu... Claro, pode me interromper, fique à vontade. E essa prática que você está dizendo, o senhor não conseguiu estagiar. Como é que foi essa história? Como é que conseguiu? Então, aí o que... Aí entra um outro ponto, né? Que eu gostaria de destacar também nesse nosso encontro de hoje. E vou aproveitar a sua pergunta para dar um gancho em algumas coisas que eu separei. Dentro dessa busca teórica, né, sempre buscando conhecimento, eu sempre enveredei para o lado da gestão de negócios. Né? Também tive a oportunidade de fazer um curso de capacitação no Sebrae, logo no primeiro ano que eu me formei, e tive a oportunidade também, já gostava de dar aulas, eu era credenciado no Sebrae para dar um curso de capacitação empresarial, né, que era voltado ao empreendedorismo. E ali também eu peguei gosto pelas ferramentas de gestão, né? Então, também trabalhei numa consultoria, num primeiro momento, tá? Inclusive, trabalhava ao lado do meu irmão. Hoje, a empresa ela se chama KND, ela ainda atua no mercado, mas principalmente na área de estruturação econômico-financeiro e planejamento estratégico da empresa. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer algumas ferramentas de gestão e elaboração de planejamento de negócio, planejamento estratégico, né? Então, dentro do meu foco, eu sabia quais eram as minhas dificuldades. De novo, eu foquei, no primeiro momento, no âmbito consultivo, né? Porque era algo que estava mais próximo da minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, comecei a advogar. Comecei devagar, pegando alguns processos, para ir sentindo, e aí, de novo, a importância de colegas, a importância de parcerias, né, que eu recomendo até hoje. O nosso escritório, por exemplo, é um escritório full service, nós atuamos em vários segmentos, em vários ramos, mas temos os nossos parceiros aqui em Ribeirão Preto, pelo Brasil todo e no exterior. Então, a parceria é algo que faz parte da realidade do advogado, não só do advogado, mas todo e qualquer profissional. Então, pegando processos com alguns colegas, né, focando sempre no direito tributário, mas buscando outros tipos de ações também. Até que eu recebi o convite do Escritório Brasil Salomão, já tinha um ano como advogado, aí facilitou demais a minha vida também, né? Porque aí eu tinha ao meu lado pessoas extremamente experientes, doutor Brasil, doutor José Luiz, e tanto, doutor Marcelo, doutor Evandro Grilli, e tantos outros que hoje eu tenho a honra e a satisfação de chamar de sócio, mas me permitiram o aprendizado no dia a dia da advocacia. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês, né? Planejar estrategicamente a sua evolução, o exercício da sua atividade. E planejar estrategicamente a sua atividade significa conhecer algumas ferramentas de gestão, né? Nós temos várias dicas que o setor, os administradores de empresa, por exemplo, os próprios contadores nos permitem, né? Então, eu destaquei aqui algumas dicas que eu gostaria de
de repassar para vocês, e alguns erros também que devem ser evitados. A primeira coisa, a primeira dica, é você conhecer o mercado que você quer atuar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Para você advogar num determinado segmento, para você... E quando eu falo advogar, de novo, lembrem-se da primeira premissa que eu levantei. Advogar, para mim, é atuar dentro do campo consultivo como do campo contencioso. Teoria sendo aplicada à prática. Ciência e a experiência. Conhecer a teoria é saber qual é o momento de judicializar e qual é o momento de se buscar métodos alternativos para a consecução de objetivos, para a resolução de conflitos. Tá? E para você atuar dessa forma, você precisa conhecer o mercado que você atua. Então, se você vai advogar, por exemplo, para uma indústria do setor de calçados, você precisa conhecer do mercado calçadista. Quais são os principais problemas? Quais são os anseios? Como a atividade ela é operacionalizada? E, a partir daí, você constrói um plano de negócio. Onde você pode auxiliar? Em que momento você pode agregar valor para essa empresa? E aí, dentro dessa realidade, não espere resultados imediatos. Aquela velha brincadeira, todo mundo vê as pingas que nós tomamos e jamais os tombos. E é verdade isso. Quando você vê já um profissional consagrado, já com nome no mercado, você fala, pô, esse é um cara de sorte, Mas muitas vezes você não vai buscar saber o que é que ele fez para chegar até lá. Quantos obstáculos ele não ultrapassou para chegar naquele momento. Então, esse é outro ponto. Paciência. Não espere resultados imediatos. Aliás, desconfie de tudo aquilo que te leva a um resultado imediato. Outro ponto, também dentro dessas dicas que eu gostaria de trazer para vocês, formalize a situação de vocês. Nós, advogados, temos a opção de atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como que você vai levar a organização e a estruturação para o seu cliente se você não se estrutura? Se você não se organiza? E isso pode, como nós estamos falando de empreendedorismo na área tributária, você precisa conhecer a área tributária, você tem obrigações para com o fisco federal e municipal, principalmente, o advogado. Como o advogado ele é um prestador de serviço, ele tem como credores a União e os municípios. O município ISS e a União, os tributos federais. E aí você tem vários regimes de atuação. Existe um roteirinho que vai servir para todo mundo? Não. As alternativas precisam ser buscadas de acordo com a realidade de cada um, mas vocês precisam, nós precisamos formalizar a nossa situação. Por quê? Porque amanhã ou depois a falta de formalização certamente colocará em risco o seu negócio. Tá? Depois dessa questão envolvendo a formalização, o uso das ferramentas de marketing. Nós acabamos de passar por um momento onde houve uma nova estruturação, novos rumos pré-ditados pela OAB no tocante à utilização das ferramentas de marketing, o uso da internet, principalmente. Hoje, você precisa saber lidar com internet e rede social para poder, vamos dizer assim, entre aspas, divulgar o seu negócio. Quando eu falo aqui em divulgar o seu negócio, é respeitando sempre, e aí, de novo, se lembrando da estruturação e formalização, respeitando sempre o nosso código de ética.
Com todas essas dicas, você estará construindo um bom relacionamento com os seus clientes. Você estará agregando valor aos seus clientes. E aí, a remuneração ela vem de uma forma muito mais natural. Tá? Dentro dessa realidade que eu acabei de mencionar para vocês, né, alguns erros precisam ser evitados. O principal erro que eu vejo sempre é não ter objetivos claros. Se você não planeja e se você não tem objetivos, você pratica a sua atividade ao acaso, né? E aí você não vai chegar a lugar nenhum, tal como você supostamente teria almejado, né? Ah, mas, poxa, eu conheço aqui um advogado que não queria nada com nada, de repente caiu o negócio no colo dele. Olha, eu te garanto, isso é exceção, é raridade. Os principais profissionais, escritórios que eu conheço, cresceram e evoluíram tendo objetivos claros, administrando e estruturando os seus negócios. E aí já vai uma outra dica de erros a serem evitados. Administre os seus recursos financeiros de forma eficiente. Não gaste mais do que se arrecada. Pô, professor, mas nós estamos falando aqui de empreendedorismo. Isso. Ser empreendedor significa assumir riscos de forma consciente, né? De forma preparada. Então, essas são algumas dicas, pessoal, que eu gostaria de dizer para vocês. Monitore o seu desempenho. O que é que está dando certo? O que é que está dando errado? Será que eu não estou gastando energia demais com um determinado produto que não está me dando resultado? Vocês já ouviram falar de Pareto? Já ouviram falar de Pareto? Pareto é o princípio de Pareto, né? Ou regra 80-20. O que significa isso? Que 80% dos efeitos surgem em razão de 20% das causas. E isso é para qualquer ramo, qualquer tipo de atividade. Então, será que eu não tenho que me concentrar mais nesses produtos, nessa minha forma de atuar, que me levam a 80% do que eu faturo, do que eu arrecado, do que eu angario de cliente? De novo, né, são pontos que as ferramentas de gestão nos permitem, né? PDCA, não sei se vocês já ouviram, PDCA, muito utilizado, né, pelas indústrias, é um método de gestão onde você utiliza 4 passos para controle e melhoria de processos e produtos. E uma vez eu fui dar uma palestra até na Fenaló, também eu tenho o prazer, a honra de ser um dos consultores, sou membro do Conselho Consultivo da Fenaló, não sei se vocês conhecem, a Fenaló, maior feira do mercado jurídico da América Latina. Eu faço parte do Conselho Consultivo desde 2017. Eu aprendo muito mais ao lado lá dos meus pares do que dica. E uma vez eu era para dar uma palestra e eu levei, né, que eu usava o PDCA no meu dia a dia da advocacia. E eu lembro que um colega estava, pô, mas isso aí é coisa de indústria, Rodrigo, o que tem a ver, né, aqui com o direito? O que é o PDCA, pessoal? Você precisa planejar quais são os 4 passos, né? As 4 regras para controle e melhoria de processos e produtos. Você precisa planejar, você precisa fazer, você precisa checar de novo tudo o que você fez e o que planejou, e você precisa agir.
E aí você começa tudo de novo. Então, a atividade jurídica, ela passa também por esses 4 passos. Planejamento, realização, checagem, ação. O planejamento nada mais é do que definir metas e definir métodos. De novo, o que é que eu vou fazer? Eu vou judicializar? Ou eu vou buscar um método alternativo para a resolução do problema do meu cliente? Qual é o regime tributário que ele vai optar? Então, e o planejamento ele é contínuo, pessoal, porque a legislação dentro do campo tributário, ela muda constantemente. Então, não adianta você decorar um roteirinho, que ele vai mudar. Amanhã, a realidade da empresa muda também. Então, Geraldo, não sei se eu me alonguei um pouquinho, tá? Mas esses eram alguns pontos que eu gostaria de destacar para vocês nesse nosso encontro de hoje, né? E dizer que o direito, principalmente o direito tributário, ele mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Estou advogando já 20 para 21, e hoje nós saímos de uma postura amplamente passiva. Antigamente, o advogado ficava esperando o cliente bater na porta dele. Doutor, estou com um problema. E hoje já não. Nós saímos de uma postura completamente passiva. E aqui, pessoal, eu não estou para refrescar, tá? Estou aqui para falar a realidade. O Patrick e o Geraldo já foram meus alunos e eles sabem que eu falo o que eu acredito e o que tem que ser. Eu sou professor de Direito Tributário e logo na primeira aula eu falava, matéria é difícil. Não quer assistir aula? Fiquem à vontade. Não reprovo ninguém por falta. Mas vai ter problema se não assistir aula. Não comigo, mas com a matéria em si. Sempre falei a realidade. E aqui essa é a verdade. Então, a coisa mais gostosa é você sentar lá dentro do seu escritório, uma boa poltrona, ar-condicionado, nós moramos em Ribeirão Preto, e ficar esperando o cliente bater lá com o seu problema. Esquece, amigo, quem tiver essa postura está fora do mercado hoje. Isso significa respeitar a sua concorrência. Sim. Então, essa postura passiva, ela deu lugar para um protagonismo do advogado. Ele é um player que atua no planejamento estratégico da empresa. E da pessoa física também, porque a sua atividade ela traz impactos no orçamento, no resultado, ela agrega valor. E aí, como que eu vou atuar? Eu vou atuar conhecendo a operacionalidade, conhecendo as teorias, conhecendo as mais variadas alternativas que poderão servir para cada um dos nossos clientes. Então, destacando principalmente a questão tributária, quando eu advoguei, nós não tínhamos, quando eu comecei a advogar, nós não tínhamos uma série de ferramentas que nós temos hoje. Então, para destacar, por exemplo, no direito tributário, hoje nós temos transações. Hoje eu posso sentar com a procuradoria e propor acordos. Os acordos são mitigados, são balizados pela lei, mas há 10 anos atrás não se falava em acordo com a procuradoria. Hoje você tem negócio jurídico processual, que muitas vezes no direito tributário nós utilizamos para estruturar a garantia de uma execução, por exemplo. Então, são ferramentas que nós precisamos conhecer para ter a alternativa no momento que o nosso cliente precisa. E aí vem o detalhe da postura passiva que deu lugar ao protagonismo do advogado. Muitas vezes o cliente não sabe que ele tem um problema. E aí vem a necessidade de você conhecer o negócio do seu cliente e tentar mostrar para ele
opções ou forma de otimização de procedimentos que são necessários para as suas atividades. Então, em linhas gerais, eu sei que você tinha me dado aí uns 40 minutinhos, acho que eu passei um pouco mais, mas eu fico... Vamos em frente, não tem problema. Eu fico à disposição para dúvidas, se alguém quiser fazer algum questionamento. Professor, eu, primeiramente, gostaria de dizer que a gente não se cansa de te ouvir, porque realmente o âmbito do direito tributário é algo tão complexo que, de fato, é sempre bom a gente poder ouvi-lo e aprender. Agora, eu gostaria de até confirmar, infelizmente, a doutora Daniela não vai conseguir se conectar conosco, então eu gostaria de pedir se o professor teria aí mais um tempinho para a gente poder alongar um pouco. Claro, claro. E fazer assim, é uma pergunta minha, tá? Ciência e experiência. Lá vai a pergunta. Sobre a importância, queria que o professor dissesse para nós a ciência e a experiência, sobre a importância da sociedade individual de advocacia, que isso nós temos hoje à disposição. Como o professor falou, que nós devemos não me lembro agora qual foi a palavra que o professor usou, mas temos que estar... Se estruturar e organizar. Exatamente. Porque o pessoal diz uma coisa, fala outra, diz que vai mudar isso, aquilo, outro. Professor, acho que é um tema que seria uma pergunta bacana. Claro, claro. Bom, esse é o primeiro ponto da estruturação, como eu mencionei anteriormente, né? O que é melhor? É melhor você atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Não tem uma regra certa, depende, né? Depende. Você precisa fazer uma simulação no sentido de verificar quais são os seus rendimentos e, consequentemente, qual é a caixinha que cabe melhor ali. Quando eu falo qual é a caixinha que cabe melhor, é aquela que gera um menor ônus de natureza tributária, de natureza fiscal, mas sem deixar de olhar para outras despesas. Então, por exemplo, se você atua como pessoa física, você cai na faixa da tabela progressiva, né, que vai de uma linha de isenção até 27,5%. Então, dependendo do seu ganho, geralmente acima de 5, 6 mil reais, o ônus é muito pesado, a não ser que você tenha muitas despesas dedutíveis. Lembrando que o advogado ele é um profissional liberal e, como todo profissional liberal, você pode fazer o livro caixa. Né? O livro caixa você pode deduzir todas as suas despesas operacionais. Né? Por outro lado, você pode atuar como pessoa jurídica e facilitou muito a sociedade unipessoal. Eu sou um advogado, eu atuo sozinho. Então, eu vou criar uma pessoa jurídica para quê se eu não tenho sócio? Não, você pode atuar como pessoa jurídica sem ter sócio, que é o que nós chamamos de sociedade unipessoal, admitido pela OAB. Se você opta pela pessoa jurídica, você vai escolher um dos regimes. Né? Você pode escolher o simples, que geralmente é vantajoso para quem está iniciando a sua carreira. Você pode escolher o regime do lucro presumido, ou você pode escolher o regime do lucro real. Qual é o melhor? Também não tem, precisa analisar. Cada caso é um caso. Mesmo, então, quando eu me torno um grande escritório, vale a pena o lucro real? Não, o lucro real ele é obrigatório a partir de um determinado patamar, né? 78 milhões de reais, mas aí nós já estamos falando para um grande escritório. Abaixo disso, você tem esses regimes opcionais. E muitas vezes tem escritório que fatura 10 milhões, que é vantajoso ir para o lucro real. E tem escritórios que faturam 50 e ainda vale a pena ficar no lucro presumido. Né? Tem muitos escritórios que estão na faixa do simples, mas vale a pena ir para o lucro presumido. E aí vem um outro detalhe. Né? Se você migra
para o regime de pessoas jurídicas, é muito importante que você tenha um bom contador também, né? Porque, professor, mas eu sou tributarista, pô, eu conheço de obrigações fiscais. Por que eu tenho que ter um bom contador? Porque você precisa fazer contabilidade, né? Geralmente vale a pena você ir para o lucro presumido, porque no Brasil ainda estamos discutindo reforma tributária, não se tributa os lucros e dividendos. Então, só que para você não tributar os lucros e dividendos e promover a sua distribuição mensal, o contador precisa fechar balancetes mensais, mostrando que você teve lucro contábil, lucro fiscal, sendo passível de distribuição, tá? Então, assim, a estruturação passa por essa análise, né? E se você não se estrutura, você tem problema depois no momento em que você atinge um determinado patamar. Tá? Excelente, professor. Significa, então, que cada caso é um caso. Não existe... Cada caso é um caso. No direito como um todo, né, não existe receita de bolo. Sim. Né? Não existe receitinha de bolo. Até, por exemplo, vou entrar com uma ação para discutir o índice da caderneta de poupança. Beleza, aí é claro, as ações são as mesmas, né? Você só muda qualificação, você só muda o saldo, né? Mas, assim, é muito difícil hoje em dia você usar a receitinha de bolo, principalmente no âmbito tributário, né? É óbvio que um caso te leva à experiência para buscar atividades semelhantes, mas é sempre bom, cada um tem a sua peculiaridade. E a estrutura dos nossos escritórios de advocacia não é diferente. Elas também passam por essa análise casuística. Entendo. Especificamente na área do direito tributário, professor, nós podemos concluir, então, diante de tudo o que o senhor expôs, que, além de não existir uma receita de bolo, o principal é que a gente estude e sempre tenha o cliente como alguém que necessariamente ou geralmente necessita de informação muito mais do que ele imagina que precise, não no aspecto contencioso, mas principalmente sobre o aspecto de orientação. Basicamente, perfeito, Geraldo. É isso aí. Você tocou num ponto, né? Hoje o advogado, principalmente no ramo tributário, ele precisa ser bem informado e buscar conhecimento. Antigamente também, quando eu comecei a advogar, e vocês não sabem o desespero que era fazer um recurso extraordinário, um recurso especial, né? Um recurso especial, principalmente pela linha C. Para quem não conhece, né? O recurso especial vai para o STJ, e aí nós precisamos apresentar um acórdão paradigma de um outro tribunal, que o acórdão que definiu o meu caso, ele é diferente de um acórdão de um outro tribunal. E na minha época, nós não tínhamos esse repertório de jurisprudência. Hoje você vai no Google, você acha 1 milhão de decisões. Na minha época, não. Né? A internet estava começando, era de escada ainda, você não tinha hoje os sites com esse repleto de informações. Então, primeiro, hoje, antigamente, ter informação já te colocava num patamar acima, né? Já me permitia ter acesso a clientes. Hoje não, hoje informação todos nós temos e o cliente tem também. Então, aquela questão de trabalhar dentro de limites éticos, falar a realidade para o cliente, se você mentir, o cliente descobre, né? Quem nunca presenciou você conversando com o seu cliente, ele pesquisando aquilo que você falava, né? Da aula, a mesma coisa.
Hoje eu costumava dizer para os professores em geral, né? Se o professor não entra na aula preparado, ele está fadado ao insucesso, porque os alunos buscam a informação. A informação ela tá fácil para todo mundo. E, consequentemente, o conhecimento. Né? Porque informação é uma coisa, ter conhecimento é outra. Ser informado é algo, conhecer é outro. E aí você precisa hoje, além de ter o conhecimento das teorias, como eu mencionei, é ter o conhecimento da operação, da atividade praticada pelo seu cliente, principalmente falando em matéria tributária. Hoje, nós, advogados tributaristas, e para quem quer enveredar pela seara tributária, você precisa dar um jeito de fazer parte do planejamento estratégico do seu cliente. Você precisa mostrar para ele que você está lá para agregar valor no negócio dele, para evitar equívocos, problemas que amanhã podem colocar o negócio dele em risco. Né? E dentro dessa postura ativa que eu mencionei para vocês, né, lembrando também hoje de uma outra alteração processual que nós tivemos, que é a questão da modulação dos efeitos. Hoje, muitas vezes, você declara um tributo inconstitucional e aí o advogado fala, não vou entrar com essa ação agora, não, e vou esperar o Supremo declarar a inconstitucionalidade desse tributo, porque aí eu entro com a ação, não preciso nem desenvolver muito a tese. Né? O grande problema é que, se você espera o Supremo a declarar a inconstitucionalidade, ele pode modular os efeitos, ele pode restringir os efeitos, e aí ele vai garantir a restituição só para quem entrou com a ação até o momento em que ele proferiu o julgamento. Né? Então, talvez seja o caso aí dos aposentados, né? Que buscam. Esse acho que talvez seja o principal, que inclusive nós estamos aguardando o último voto, está 5-5, né? Se não me engano. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, né? Acho que nós temos o caso dos aposentados, né? Que pretendem... Agora mesmo, né? Nós tivemos, foi amplamente divulgado na mídia, a famosa tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Verdade. E o Supremo modulou os efeitos. Essa tese ela existe desde 98, praticamente, né? E ela foi julgada recentemente. E o que o Supremo, aliás, foi julgada definitivamente esse ano, né? Mas o Supremo já tinha dado o primeiro julgamento em 2017. E aí o que ele fez? Ele falou, olha, como o ICMS foi declarado inconstitucional pelo resultado em março de 2017, ele modulou os efeitos. Então, só vai poder restituir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS quem tinha ingressado com a ação antes de março de 2017. Aí você poderia ter ingressado com a ação, pleiteado os últimos 5 anos até o momento da decisão final no seu processo. Quem não entrou com a ação vai poder pleitear a restituição de março de 2017 para frente, ou seja, já perdeu um grande período, né? Então, isso é uma outra lição. Então, muitas vezes, você, com toda a responsabilidade, você tem que ingressar com a ação, né, antes do Supremo declarar a inconstitucionalidade, antes do STJ dar uma decisão em sede de recursos repetitivos, por exemplo. Professor, antes da gente partir para o final, que tem mais uma pergunta aqui, eu queria pedir para o Paulo, se ele pudesse nos dar um apoio aí, que tem uma série de pessoas tentando entrar e o link, ele parece que ele está com defeito. Se ele pudesse dar um apoio, eu agradeceria, viu?
Professor, última pergunta que mandaram para a gente aqui sobre prescrição intercorrente. É um bom ramo no direito tributário? Vamos lá. Que é? Na verdade, assim, a prescrição intercorrente é uma tese que você utiliza para todo e qualquer tributo. A prescrição intercorrente, o processo, quando ele fica paralisado pelo período de 5 anos, hoje você já tem jurisprudência pacífica do STJ, quando o processo ele fica paralisado, quando bom, primeiro, como que funciona a execução na parte tributária? A execução na parte tributária, a execução fiscal, quando o fisco cobra judicialmente o tributo, não se segue o Código de Processo Civil, mas uma lei específica, que é a Lei 6.830 de 1980. E essa Lei 6.830 de 1980, ela estabelece lá no artigo 40 que, se não forem encontrados bens, ou se o devedor não for encontrado, suspende-se o processo por 1 ano. Depois de 1 ano, arquiva-se o processo e, passados 5 anos, prescrição intercorrente. Então, o que significa isso? Então, é um bom ramo? Na verdade, Geraldo, não seria nenhum ramo. Essa é uma tese que precisa estar na cabeça de todo mundo. Por quê? Vamos imaginar que um processo esteja parado, uma execução fiscal esteja parada por 4 anos. E aí o cliente vai lá e te contrata. Preciso resolver esse problema. O que você vai fazer? Você vai entrar no processo? Vai juntar a procuração? De forma alguma. Você espera mais um tempinho, espera dar os 5 anos, e aí sim você ingressa no processo, e pleiteia a prescrição intercorrente. Por mais devido que seja aquele tributo. Mas o cara sonegou. Ele sonegou, tomou um auto de infração, não pagou, e aí o fisco executou, não encontrou ninguém, o processo ficou parado. Não existe. Não existe qualificação de tributo para aplicação de prescrição intercorrente. Então, se o processo ficar paralisado por 5 anos, depois de um prazo de 1 ano de suspensão, aplica-se a prescrição intercorrente. Muito bom, professor. Olha, gostaria de chamar o doutor Patrick, a doutora Marina, porque nós estamos partindo aí para finalizar os nossos trabalhos. E, professor, nós só temos a agradecê-lo, e se fosse por nós iríamos até amanhecendo batendo um papo, mas não, felizmente nós temos aí um tempo a ser cumprido, e nós queremos agradecer em nome de toda a nossa Comissão de Empreendedorismo Jurídico, agradecer o doutor e agradecer a doutora Marina, que fez as vezes da presidência, lembrando que a doutora Marina, ela é atual presidente também de uma das mais importantes comissões, eu tenho dito isso para todos os colegas, que é a Comissão da Igualdade Racial da OAB de Ribeirão Preto. Então, doutora Marina, em nome da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, nós também queremos agradecê-la e parabenizá-la pelo excelente trabalho que a senhora e todos os componentes da vossa comissão fazem. Tá? Se a doutora quiser dizer alguma coisa, doutor Patrick, doutor Rodrigo Forcinetti, fiquem à vontade. E lembrando que amanhã nós temos um painel às 7h30 com um grande colega de Ribeirão Preto, que vai estar falando, preciso lembrar agora, puxar pela memória, mas amanhã vai estar falando sobre o doutor Edson, Nascimento, vai estar falando, o doutor Edson vai estar falando sobre empreendedorismo jurídico na área do direito empresarial. Empresarial, obrigado.
E depois nós teremos uma juíza baiana, ela vai estar falando lá da Bahia. É uma história assim sensacional. Nós descobrimos ela numa matéria no UOL. Ela começou a vida dela como empregada doméstica, hoje ela é juíza, escritora e professora. Também vai ser muito legal. Professor, a palavra é sua, fica à vontade. Meu caro, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês, parabenizar a doutora Marina também pela importante missão à frente dessa comissão, que eu julgo especialíssima também. Parabenizar você, doutor Geraldo, doutor Patrick, também pelo trabalho que vem desempenhando à frente das comissões da 12ª subseção. Tá? Eu fico à disposição para novos encontros em outras oportunidades. Se alguém também, se algum aluno, desculpa, se alguém que está presente aqui depois quiser apresentar alguma pergunta, pode me procurar nas redes sociais, Rodrigo Forcinetti, Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Vai ser um prazer poder bater um papo com vocês, poder responder alguma pergunta. Estarei a postos aqui para sempre que for chamado. Tá? É sempre uma honra e uma grata satisfação poder dividir as minhas angústias, tudo aquilo que eu já passei na minha vida profissional. Né? Muitas pessoas me ajudaram, então eu tenho também o dever de auxiliar todo aquele colega que precisa. E vejam, né, pela palestrante, que é a doutora Antônia Marina, né, essa juíza que o Geraldo Kossalter comentou, imagina as dificuldades que ela também teve. Né? Então, nunca acredite que os seus obstáculos são maiores do que o de outro. Eu, como eu mencionei para vocês, eu me casei com 18 anos, com 22 eu já tinha 2 filhos, criava as minhas filhas com 2 salários mínimos e meio, né, no início da minha atividade, e nem por isso eu chorava. Muito pelo contrário, né? Eu sempre me esforcei e sempre sabia que tinha alguém pior do que eu, hein? Então, os nossos obstáculos nunca são maiores do que os dos demais. Todo mundo enfrenta uma dificuldade, independentemente do patamar que você ocupa. E assim, você sempre vai enfrentar dificuldades. O advogado com 30 anos de carreira também enfrenta as dificuldades que ele possui. Ele não tem mais aquela energia, muitas vezes, do advogado em início de carreira. E aí ele precisa se desdobrar, né? Então, esse é o ponto, tá? Nunca parem de estudar, nunca deixem de buscar o conhecimento, seja dentro da nossa área, seja em outros ramos. Conhecimento nunca é demais. Então, essa era a lição que eu gostaria de trazer para vocês. Foi algo que me ajudou muito na minha carreira e eu acredito que aquele que conseguir aplicar no seu dia a dia vai conseguir obter os louros, não rapidamente, porque nada acontece rapidamente, mas dentro do tempo devido. Pessoal, um beijo no coração de todos vocês, tá? Um prazerzão e continue se cuidando, tá? A pandemia ainda não terminou, então principalmente o pessoal mais novo, pega leve, porque tem muita gente ainda sendo contaminada, né? Vivam a vida de vocês, mas sempre seguindo os protocolos de segurança e proteção. Principalmente nós somos mais novos, né? Justamente. Doutora Marina, por favor, fica à vontade. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, pelos ensinamentos, fiquei aqui do começo ao fim, e tudo que o senhor falou é muito válido, tanto para os jovens advogados, quanto para os advogados que já estão na estrada há bastante tempo, né? E agradecer mais uma vez o doutor Geraldo Kossalter pelo convite, doutor André Corrá, doutor Luiz Vicente. Oficinas como essas têm que ser constantes, né? A todo momento a gente tem dúvidas e encara novos desafios que para outras pessoas não são tão novos.
Então, é sempre muito válido a gente compartilhar o nosso conhecimento. Fico muito feliz de ter participado dessa abertura, da finalização, e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado, doutora. Doutor Patrick, suas considerações finais, por favor. Bem, gostaria apenas de fazer um comentário aí especial ao, não é doutor, ao professor Rodrigo, que é o direito tributário é sempre um tabu a todos os alunos, especiais nós, turmas da Unip e o doutor Geraldo, e sempre o professor e o doutor Rodrigo sempre facilitou muito o entendimento de maneira prática, objetiva, do direito tributário. Nas primeiras aulas, realmente, avisando os alunos, não reprovo ninguém, mas com carinho, determinação, direito tributário não morde, e sempre foi assim na Unip. Professor, muito obrigado, uma satisfação novamente ter uma aula, não foi uma palestra, foi uma aula com o senhor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, doutor Geraldo, doutora Marina, aqui representando a OAB, no lugar do doutor Luiz Vicente. Muito obrigado mesmo. Ok. Pessoal, obrigado a todos, e amanhã nós estaremos novamente às 19h30 com o segundo e último dia da nossa oficina. Professor Frosinetti, um grande abraço, doutora Marina, doutor Patrick e todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.